Senti de fazer um vídeo falando sobre luto e saudades, porque 3 grandes amigos meus perderam o pai recentemente. E eu percebo a diferença entre os meus amigos e as minhas amigas, como eles contam muito o que aconteceu, os fatos, né. E o quanto que as mulheres, quando compartilham um momento difícil, elas compartilham o estado emocional delas, como elas se sentiram quando elas receberam, o que aconteceu e como elas reagiram, e são narrativas diferentes, né. E isso não quer dizer que elas sentem mais do que eles, né, luto é luto, a gente sabe que o luto é uma dor profunda e tem 5 fases. Muitas pessoas não vivem o luto e depois tem, arcam com consequências, né, dolorosas para o resto de uma vida. Um luto não bem digerido, não bem vivido, pode virar uma depressão, pode virar uma doença crônica. Eu já tratei, mulheres com infecção urinária, diferentes sintomas, assim, de lutos não digeridos, né. E mas o que eu pensei em trazer aqui um pouco é o quanto que, quando eu acolho os meus amigos e amigas que passam pelo luto, eu trago muitas saudades, né, que as saudades eu acredito que é o melhor sentimento que fica quando alguém vai. É porque a gente só sente falta daquilo que a gente ama, a gente só sente saudades daquilo que a gente gosta, a gente só sente saudades daquilo que foi bom. Então, como é bom a gente sentir saudade de alguém que foi, significa que aquela pessoa foi importante e que essas saudades, quando, né, cultivada de uma forma saudável, não de lamentação, de sofrimento, de dor, porém de amor, de contemplação, de gratidão, que bom que eu tive tanto de tempo com essa pessoa, que bom que eu vivenciei, né, conheci, vivi tantas histórias bacanas com essa pessoa que foi. E claro, quando a gente fala de luto de pai e mãe, certamente são os lutos mais difíceis, né, que a gente atravessa na vida. Mas também, o que eu pensei é, esses lutos são tão óbvios que a gente não fala de pequenos lutos, né. Então, por exemplo, uma mulher que perdeu diversos nenéns, viveu vários abortos, quando ela gesta uma nova vida no ventre dela, se fala: "Ah, uma criança que foi gestada no útero enlutado", né, em luto, porque houveram muitas mortes lá. Quando a gente sai de um emprego, sai de uma cidade, termina um relacionamento, se divorcia, acaba com alguma parceria de trabalho, de vida, vivemos também o luto, passamos também pelas 5 fases do luto. Então, eu lembro que quando eu estudando sobre a ciclicidade feminina, eu me impressionei quando eu li uma autora que explicava que essa depressão, né, essa dor, essa falta de energia que a mulher sente quando ela está na menstruação, quando ela está no ciclo, né, eh, essa tristeza é um luto. No inconsciente feminino, a mulher está passando pelo luto de uma vida que não foi gerada. Imagina quantos lutos nós vivemos numa vida fértil. Então, se você não tem ferramentas internas para lidar com as suas emoções, né, para lidar com essa travessia, pode ser muito doloroso, né, e aí, enfim, né, acredito que existem muitas terapias hoje em dia, justamente por causa disso, porque para algumas mulheres essa dor, seja da cólica, seja da tristeza, são dores que emocionais e físicas que estão entrelaçadas e que nos arrebatam. E mas eu acredito nessa transformação de suavizar a densidade, o peso do luto, através das saudades, através disso, de um olhar de beleza, de um olhar de graça, de um olhar com gratidão pelo que foi, pelo que não foi, né. Seja lá o vazio, seja lá a dor, seja lá a ausência que você esteja vivendo,
Eu desejo que você possa olhar e ver o que foi bom e se sentir grata, grato por isso que existiu e que, quem sabe, deixa saudades. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.